Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada por nos acompanharem neste seminário. Meu nome é Fernanda Luna, sou subcoordenadora da área de Gestão e Mobilização de Conhecimentos do IP-UNESCO e moderadora da Comunidade de Especialistas em Dados para o Planejamento Educacional, uma iniciativa conjunta do Instituto Internacional de Planejamento da Educação, Escritório para a América Latina e Caribe, e do Escritório da Unesco em Santiago. Na tarde de hoje, vamos conversar sobre a produção e o uso de dados para a resposta educacional diante de situações de emergência e crises prolongadas, e os desafios que enfrentam os sistemas de informação para disponibilizar essa informação de uma forma robusta, ágil e que responda às necessidades de gestão de políticas, sobretudo pensando na tomada de decisões que orientem e redirecionem essas políticas. Esse- Estamos muito felizes de estar aqui neste evento e dar espaço para essa discussão. Este encontro é organizado dentro da comunidade de especialistas em dados e é dentro dessa comunidade que já vimos dialogando há 3 anos, também intercambiando e trabalhando com vocês em diferentes temas que interpelam e desafiam os sistemas de informação para a gestão educacional da região. Então, novamente, hoje trazemos esse tema para continuar incorporando olhares, visões e problemáticas e algumas questões que contribuam para a melhora desses sistemas. Antes de começar, gostaríamos de comentar algumas questões sobre o evento. Temos tradução simultânea espanhol-português. Então, para mudar de idioma, é muito fácil. Vocês devem clicar na barra inferior da tela do Zoom, tem um ícone em forma de mundo, onde podem clicar para escolher o idioma. Uma sugestão que pedimos durante todo o evento é que falem pausadamente. Eu não dou o melhor exemplo para ajudar a intérprete. Obrigada, Patri, e vou tentar falar mais pausadamente hoje. Então, assim ajudamos na tradução. Outro pedido, se isso não for um problema para a conexão de vocês, pedimos que liguem as câmeras para podermos estar um pouco mais próximos. E o chat fica aberto para que vocês possam nos dizer de onde estão acompanhando, de que territórios, qual é sua instituição, seu cargo, sua profissão. Sempre é muito interessante ler de vocês e acompanhar suas reações, suas preocupações em seus países e territórios. Agora, entrando um pouco mais no tema do evento, quero dizer que para nós a produção e o uso de dados nós consideramos essencial para garantir o direito à educação, especialmente em contextos de emergência, como conflitos armados, desastres naturais e em crises prolongadas, como situações de saúde pública, crises políticas ou econômicas, que afetam gravemente o cumprimento do direito à educação para todos e todas. Então, nesse sentido, a nossa região enfrenta grandes desafios para desenhar sistemas educacionais resilientes diante dessas situações de emergência. Dentro da comunidade de dados, tem como outro de seus objetivos promover e potencializar o intercâmbio de conhecimentos para fortalecer os sistemas de informação. Para isso, convocamos diferentes especialistas que trabalham muito na região para falar sobre esses temas e esperamos que seja um intercâmbio enriquecedor e que façamos valer a pena o tempo que vocês estão dedicando. O evento vai ter uma duração de 90 minutos. Vamos iniciar com umas palavras de abertura de Nicolás Regis, oficial do setor de educação do escritório da Unesco em Quito. Depois teremos duas apresentações inaugurais, feitas por Paula Klenner, oficial do escritório de Unesco em Santiago, coordenando a unidade de educação transformativa, e Diogo Amaro, especialista do programa do IP Unesco, que vai apresentar algumas ferramentas desenvolvidas pelo IP para fortalecer o ecossistema de dados educacionais em contextos de emergência. Na sequência, vamos ter uma mesa de diálogo com a participação de Gal Lopes Lindau, diretor nacional de análise e informação educacional do Ministério da Educação do Equador,
Juan Cruz Peruzia, consultor também do escritório da Unesco em Santiago e também do IP Unesco, e Ernesto Yanes, da Unesco Santiago. A moderação será feita por Martim Escasso, que também é do escritório da Unesco em Santiago, e com quem coordenamos as iniciativas dentro da comunidade de dados que vocês já devem conhecer. E, finalmente, vamos abrir um espaço para perguntas. Então, convidamos vocês a deixar seus comentários, suas perguntas durante todo o evento e nós vamos retomá-las ao final das apresentações. Então, agora sim, vamos começar. Passo a palavra para Nicolás Regis, oficial do setor de educação do escritório da Unesco em Quito, com quem fizemos um trabalho durante 2 anos sobre um projeto que para nós, e espero que também para o Ministério, para o Escritório de Santiago, foi muito importante, que é trabalhar no fortalecimento do sistema de dados de educação em emergências no Equador. Passo a palavra, Nicolás. Muito obrigado, Fernanda. Quero cumprimentar toda a equipe do IPE e também os e as colegas do escritório da Unesco em Santiago. Vejo sempre que é bom entrar nesses espaços porque vemos muitas pessoas queridas com quem já trabalhamos em diferentes temas. Um cumprimento também a Galo Lopes, que é um aliado fundamental na questão de como articular uma discussão em torno do ecossistema de dados educacionais no Equador e também como abrir esses dados para uso coletivo, porque isso é fundamental. E, sobretudo, um saludo, um cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham de todos os países. Estou vendo no chat diferentes países da região e acho que essa é a ideia, ter um olhar integracionista, um olhar de diálogo entre os diferentes países da América Latina e Caribe. Talvez, como a Fernanda disse, possa comentar rapidamente que desde 2022 o escritório da Unesco em Quito e o Ministério da Educação do Equador e o IPE nos reunimos com a finalidade de discutir como seria possível fortalecer esse ecossistema de dados educacionais no Equador. E foram feitos 3 passos ou 3 momentos fundamentais. Um foi um diagnóstico, que é o que estava acontecendo no Equador nessa área. Depois, um plano de ação com diferentes atores, a partir da centralidade, não somente da discussão educacional, mas também do Estado equatoriano em geral. E depois, um processo que também tivemos e ficamos muito felizes com a visita de uma equipe do IPE, com a finalidade de ter um momento de fortalecimento de capacidades e troca de experiências, que é fundamental. Nós considerávamos que seria muito importante poder compartilhar essa experiência e o Galo Lopes, diretor do Ministério da Educação, vai entrar mais em detalhes, porque o que nos deu evidências, inclusive durante o contexto da pandemia, é que se não fortalecermos os sistemas de gestão da informação e da gestão educacional, os sistemas educacionais vão estar muito enfraquecidos. Então, precisamos prestar muita atenção ao fortalecimento desses sistemas. Para concluir, gostaria de mencionar que, analisando diferentes informações sobre essa temática, encontrei um documento que eu recomendaria a todos e todas que leiam. É um documento que foi publicado em 2021, dentro do Fórum Regional de Políticas Educacionais, e se chama O CIGED na América Latina e o Caribe: Desafios e lições frente à pandemia de Covid-19. Esse foi um documento elaborado por Alejandro Vera, Martin Escasso e Maximiliano Tam, e talvez a leitura, a mensagem que eu gostaria de deixar é, como se diz coloquialmente, não vamos deixar a discussão esfriar sobre os sistemas de informação e gestão educacional, e não vamos deixar esfriar também a questão que tem a ver com os processos de sinergia intergovernamentais para fortalecer esses sistemas. E nessa publicação, já
nos dizia, pareciam alguns desafios fundamentais. A integração das inovações em termos de sistemas de informação, ou seja, não termos separados sistemas diferentes e sim integrá-los. Depois, a questão do financiamento dos sistemas de informação e gestão educacional. E três, que é um dos motivos que nos acompanha no dia de hoje, que é como nos adiantarmos ou de alguma forma podermos estar atentos diante de outro tipo de emergências, que na região temos diferentes riscos diante das emergências, inclusive emergências prolongadas, como podemos nos adiantar e ter sistemas sólidos e robustos para responder a essas emergências. E um dos elementos fundamentais desse documento é também a articulação multiator. Neste sentido, cumprimento esse espaço. No escritório da Unesco em Quito, estamos comprometidos e comprometidas para continuar contribuindo para esse debate nos diferentes países. E também gostaria de reconhecer e cumprimentar todo o trabalho que tem sido feito pela comunidade regional de prática de especialistas em dados para o planejamento educacional, que funciona desde 2021, desde a emergência da Covid-19, e que acho que é uma das grandes redes regionais que são fundamentais para a discussão do que vem depois, de que perspectivas há na América Latina e como podemos fortalecer o planejamento da lógica dos sistemas de informação integrados. Muito obrigado, bem-vindos todos e todas. Espero que esse espaço seja de muita reflexão, muita proposta, principalmente, e troca de experiências. Muito obrigado, colegas. Muito obrigada, Nicolás. É um prazer ter você aqui neste evento e caminhar juntos na melhoria desses sistemas de informação para a região. Então, por esse caminho, vamos continuar avançando. Agora, vamos passar para o segmento de apresentações inaugurais. Eu vou apresentar as duas pessoas que vão estar nessa sessão. A primeira é Paula Klenner. Vou falar brevemente sua biografia. Ela é psicóloga clínica e mestre em Sociologia e Mudança Global pela Universidade de Edimburgo. Trabalhou em organizações da sociedade civil, no setor público e no sistema das Nações Unidas no desenho de políticas e programas para pessoas afetadas por emergências e crises, na coordenação de estratégias regionais e globais sobre educação em emergências e educação para a saúde e bem-estar. Paula tem uma longa trajetória nessa questão, então estamos muito felizes por tê-la aqui. Ela também desenhou e coordenou respostas nacionais em contextos de emergência e crises prolongadas, inclusive a resposta educacional da Unesco na Ucrânia, e hoje trabalha na oficina de Unesco Santiago, coordenando a unidade de educação transformativa. Vou apresentar também Diogo Amaro, que é especialista do programa de cooperação técnica da IP Unesco em Paris. Ele tem doutorado em educação pelo Instituto de Educação da University College of London e um mestrado em desenvolvimento econômico na London School of Economics and Political Science. Diogo trabalha em questões vinculadas ao planejamento educacional com sensibilidade a crises e apoia os governos no desenvolvimento de estratégias e gestão de riscos de crises para o setor educacional. Paula, pode iniciar. Muito obrigada, colegas. Eu estava vendo de onde vocês são, e estou vendo que é um grupo muito diverso. Então, eu vou tentar ser o mais inclusiva territorialmente que me for possível. Me colocaram um título muito desafiante, que é Os Desafios da Educação em Emergência na América Latina e no Caribe. Eu acho que são muitos, então eu vou tentar partir um pouco historicamente, dizendo o que entendemos por educação em emergência. Durante a última década, e mais do que em qualquer outro momento da história, a educação em emergências tem sido conceitualizada como a oferta de oportunidades de aprendizado equitativas e inclusivas para pessoas afetadas por emergência. Mais recentemente, no entanto, com a atualização de muitas referências que orientam a educação em emergências, essa definição também ofereceu
oferta de oportunidades para pessoas de todas as idades, ou seja, uma perspectiva ao longo da vida, e tem enfatizado não somente a resposta, mas também vem incluindo a resposta, a recuperação em termos de etapas de oferta da educação, não pensando somente na resposta imediata. E também mudou no sentido de que veio incorporando formas ou modelos educacionais não tradicionais da educação em emergência, particularmente incluindo grupos etários. Incorporou nos últimos 3 anos, com especial foco na primeira infância, uma priorização na educação não formal e também uma incorporação da educação superior de adultos. Isso vem revolucionando a forma como entendemos a educação em emergência, porque já não focamos somente na oferta do sistema educacional formal, mas abrimos para outros contextos. E com isso há contextos mais ou menos desafiadores, com alto acesso à tecnologia, baixo acesso, sem tecnologias e por aí vai. E também me parece um importante elemento a considerar nessa revisão histórica é que a educação em emergência pode acontecer em muitos contextos. Antes ficava mais focalizada no momento posterior a uma disrupção educacional em grande escala, afetando o sistema por completo, e depois começa a se transformar, e eu me atreveria a dizer, nos últimos anos, a pensar e também em contextos híbridos. E eu me atrevo a dizer também que a resposta às últimas emergências, especialmente por conflitos, puseram especial atenção à questão das tecnologias. E como último ponto de mudança, antes era vinculada à continuidade educacional, ou seja, como medir o sucesso de uma intervenção de educação em emergência era garantir que continuasse a oferta educacional, e hoje em dia, aqueles elementos que também formam parte da avaliação de qualidade de um programa de emergências têm a ver com garantir proteção física, psicossocial, cognitiva, e que pode não somente salvar, como também sustentar vidas. E então, do que falamos quando pensamos nessa educação em emergência? Estamos falando no que Nicolás e Fernanda disseram ao início. Pensamos em conflitos, crises prolongadas, situações de violência, deslocamentos forçados, desastres naturais, também com crises de saúde pública, como vimos com a Covid-19. Mas essa definição, relativamente consensada por diferentes atores no marco das normas, por exemplo, as novas normas mínimas da Agência Interagencial de Educação em Emergência, está atravessada por discussões que me parecem particularmente importantes para a América Latina e Caribe. Primeiro, que intervenções constituem educação em emergências? Quando dizemos que estamos implementando educação em emergência, se já não estamos falando só de educação formal? Depois, quão complementares são essas intervenções quando pensamos também na segurança escolar, ou seja, na oferta de educação em um contexto que não consideramos de emergência, mas que também tem preocupação quanto à segurança escolar. E aí vemos também uma discussão global sobre o que é educação em emergência e ações que promovem a segurança escolar. A outra pergunta que aparece é se é possível realmente localizar intervenções de educação em emergência quando temos tantos parceiros que intervêm no nível internacional, inclusive as Nações Unidas, associações da sociedade civil, entre outras. E o último elemento que apareceu nos últimos anos com muito mais força tem a ver com as ações antirracismo e anticoloniais que, de alguma forma, dado que havia tanta informação e intervenção e cooperação internacional, como entravam essas perspectivas na implementação? Então, essas são algumas das tensões que surgiram nos últimos anos e que eu acho importante trazer antes de falar da nossa região, porque afeta como pensamos na educação em emergência na América Latina e no Caribe. Mas desses elementos, há dois que marcaram a discussão global, que eu acho que são particularmente importantes que discutamos pensando nos sistemas de gestão e informação desse setor. Um
é que as emergências são mais prolongadas, mais frequentes, de maior escala, e já não ocorrem somente de forma isolada, mas de forma superposta, sobreposta. Esse é um primeiro elemento. Então, o que antes pensávamos que era uma intervenção de educação em emergência que teria uma data de início e finalização, isso agora está em dúvida. O que os nossos países vivem é uma multiplicidade de riscos. Eu perdi o áudio. Acho que caiu a conexão da Paula. Vamos tentar reconectar e, se não, passamos a palavra ao Diogo e quando ela voltar, ela finaliza. Mas vamos esperar um minutinho para ver se ela consegue voltar. Não sei se a área técnica está vendo, Paula entrando. Se não, passamos a palavra para Diogo e quando ela voltar, ela encerra a sua conferência. Muito bem, vamos lá. Aí. Ah, agora ela está voltando. Perfeito, vamos lá. Temos que lidar com as emergências também. Paula está ouvindo? Olá, colegas. Nem se tivéssemos ensaiado, né? Nós materializamos a emergência aqui. Muito obrigada e desculpem. Não teria sido um evento ao vivo online se não tivéssemos uma interrupção como essa logo no começo. Bom, eu estava dizendo, o primeiro elemento, aquelas qualidades que caracterizam as emergências hoje em dia na região, e eu nem preciso explicar, quem trabalha nos Ministérios de Educação da nossa região sabe. E um segundo elemento, que eu acho que é especialmente importante para essa discussão, é que as etapas de resposta, que historicamente eram bem definidas, agora são cada vez mais difusas e desafiadoras. Então, quando a gente pergunta, não somente à professora, mas também a um profissional de Ministério da Educação, que emergência você está enfrentando? Eles vão dizer várias. Parece que são muitas. E essa reflexão que os ministérios, os professores fazem, nós também fazemos no setor, tem muito a ver com o fato de que a governança, o financiamento, a coordenação e o monitoramento e avaliação começam a operar em diferentes momentos em uma emergência com o mesmo objetivo, que é oferecer educação de forma normal. Então, na linguagem internacional, o que se chamava triplo nexo, a necessidade de conectar as ações de emergência de caráter humanitário com as de políticas de desenvolvimento de um país e, no futuro, com a construção da paz, essa nomenclatura internacional se materializou na nossa região e com a prática do setor educacional. Agora, isso significa um novo interesse, um interesse renovado pela educação em emergências, mas também um interesse renovado pelos elementos estruturais do sistema educacional. Por isso a discussão é tão importante, porque os sistemas de gestão e informação não operam de forma isolada e não operam, não são acionados somente numa emergência, mas também na oferta educacional em geral. Então, agora eu quero fazer um zoom e vou fazer brevemente, porque sei que o tempo é importante, que as nossas disrupções ou as disrupções que afetam a América Latina e o Caribe são agravadas por elementos estruturais. É impossível pensar emergências na América Latina e no Caribe sem pensar nas tendências emergentes que evidentemente afetam pelos riscos multiplicados pelas mudanças climáticas, pelas novas tecnologias, pela possibilidade de se conectar cada vez mais amplamente à internet em diferentes lugares, com elementos de fator de risco subjacente. Pobreza, desigualdade, violência, precariedade laboral, violência de gênero, falta de conectividade, etc. Pensar esses elementos por separado
é fazer um mal à América Latina e o Caribe na discussão que temos aqui. Isso é principalmente porque estava mencionando, mas isso traz uma dificuldade para os ministérios e os atores do setor para priorizar ações. Quais ações devem ser priorizadas nesse contexto inconstante de múltiplas ameaças, como o Nicolás estava dizendo no início? Então, podemos polemizar da seguinte forma, e os painelistas vão discutir depois, mas existe uma crença, na minha opinião, errada, de que quando falamos do triplo nexo, estamos falando de etapas. Falamos de etapas que operam de forma subsequente numa linha do tempo. Primeiro fazemos resposta humanitária, depois agora pensamos em desenvolvimento e depois pensamos na paz. Mas isso não é verdade. A demanda da América Latina e do Caribe aos setores educacionais tem a ver justamente com pensar o que podemos fazer em termos de ação humanitária, desenvolvimento e construção de paz em todos os momentos, antes, durante e depois de uma emergência, independentemente de podermos situá-la temporalmente no momento. Por isso é tão importante o que vocês vão ouvir hoje, porque vocês vão poder notar que já existe essa preocupação na região. E já estamos pensando que esses três elementos operam de forma consensada, porque são diferentes atores que têm que pensar em conjunto, mas operam nessas intervenções. Para terminar, eu queria mencionar uma coisa que eu acho que também é importante, tem a ver com meus esforços de pensar a educação em emergência em termos de América Latina e Caribe, que é que existem modelos globais que hoje não conseguem captar a situação da nossa região. Por exemplo, a Declaração de Escola Segura, que foi aprovada em Oslo por muitos países e que foram assinando e oferecia aos países um modelo para ajudar e pensar na continuidade educacional em contextos de conflito. Mas esses conflitos que a declaração está pensando são conflitos de caráter bélico, com armamentos e com militares. Vê a sociedade, no fundo dos países. O que vemos na América Latina e no Caribe é que, embora haja conflitos, eles não tomam a forma de conflitos bélicos tradicionais. Então, esse exemplo tão pequeno eu trago porque eu acho que temos que repensar os modelos globais em termos do que eu comentei brevemente aqui, e que para a América Latina e Caribe, a educação em emergências põe no centro o foco no tema da resiliência. Esses perigos que nós só achamos que vão piorar nos próximos anos com a mudança climática e outros contextos, também significa uma discussão regional sobre resiliência. E a pergunta sobre os elementos que tornam um sistema preparado para enfrentar as crises, mas também a oferta educacional para os grupos historicamente marginalizados. O que eu quero dizer é que aqueles elementos que melhoram a educação em emergência na região vão também melhorar a educação nos nossos ministérios e nos nossos estados. É isso. Muito obrigada e desculpe pela queda. Não, nenhum problema. Foi um prazer, Paula, ouvir você. Embora esse evento estivesse orientado mais para os sistemas de informação, achamos muito interessante você oferecer essa estrutura que tem a ver com o trabalho dos ministérios em relação à melhoria dos sistemas de informação. Então, muito obrigada pela sua perspectiva e essa perspectiva que vocês trabalham tanto na Unesco Santiago. Agora eu vou passar a palavra para o Diogo. Diogo, vamos passar a um plano um pouco mais concreto, que tem a ver mais com a gestão de dados para educação em emergência. E Diogo vai apresentar algumas ferramentas, uns guias de trabalho que estamos desenvolvendo no escritório de Paris, e esses guias vão ser publicados hoje mesmo em espanhol, então vocês vão poder ver, até hoje estavam somente em inglês. Então, Diego vai poder nos contar todo o desenvolvimento desses guias e como foi se trabalhando com os países para a melhora do ecossistema de dados para a educação em emergência. Muito obrigada, Diego. A palavra é sua.
Obrigado, Fernanda. E como a Fernanda disse, eu vou explicar um pouco como construímos as ferramentas, são três ferramentas diferentes, para trabalhar em contextos de crises na educação. Então, começamos com uma pequena introdução do ciclo de planejamento. Como vocês sabem, começamos com uma análise, observamos todos os dados, quais são os principais problemas enfrentados pelos sistemas educacionais e formulamos políticas. Essas políticas se dividem em vários programas e cada um deles tem um custo e uma forma de implementação. Quando implementamos os programas, passamos a monitoramento e avaliação, onde tiramos conclusões para começar a análise e assim fazemos o ciclo do planejamento. Um planejamento sensível a crises leva em consideração todos os riscos dos quais a Paula falou. Então, riscos que podem ser ecológicos, como mudanças climáticas, mas podem ser crises humanitárias. E o que temos na maioria dos países, especialmente da região, é que temos crises de todos os tipos. Então, temos ministérios de educação que têm que tratar com várias crises ao mesmo tempo e levar em consideração os riscos em todas essas cinco etapas do planejamento. Nos ministérios, para ajudar os ministérios, criamos três ferramentas que vou apresentar rapidamente aqui e depois entrar em detalhes para ajudar no planejamento. A primeira é um marco conceitual, um quadro conceitual, vários conceitos. O segundo é um guia de diagnóstico, então, para fazer um diagnóstico de quais são os principais dados necessários em um contexto de urgência, quais são os que já temos, quais faltam e qual é a qualidade dos dados existentes. A terceira ferramenta são diretrizes para a institucionalização dos dados de educação em emergência. Então, são diretrizes teóricas e exemplos de boas práticas em vários países, de como alguns países puderam agregar o contexto de emergência como parte integral de seus sistemas educacionais. Então, para começar com a primeira ferramenta, o quadro conceitual, é um documento e, como a Fernanda disse, ele já está disponível em espanhol e tem como interesse criar um entendimento compartilhado do nexo. O que a Paula estava falando, dos humanitários, agências de desenvolvimento, têm que trabalhar juntos. Então, o objetivo desse quadro é unificar os conceitos entre todos os atores que trabalham com educação em sistemas de urgência para que possamos trabalhar juntos. Então, o primeiro exemplo de uso que fizemos do marco conceitual, do quadro conceitual, é para desenvolver as outras ferramentas. Então, as ferramentas de diagnóstico, por exemplo, levam em consideração o quadro conceitual comum e propõem soluções que funcionam para os humanitários e para os agentes de desenvolvimento. Então, aqui temos esse quadro. Isso é somente um resumo, está muito mais detalhado no documento, mas aqui temos todas as dimensões de gestão de desastres, gestão de riscos, a preparação, a prevenção, a resposta e a recuperação. E temos quais são os dados, as necessidades de dados em cada um desses aspectos. E também como podemos utilizar os dados para mitigar os riscos, determinar necessidades, para ter melhor coordenação entre os diferentes agentes e também para mobilizar mais recursos para poder fazer melhores programas em educação de emergência. Então, esse é um resumo de como organizamos os vários conceitos que temos em educação em emergência, mas o quadro conceitual vai muito mais longe e dá muito mais exemplos reais de como isso tem sido utilizado. Aqui passamos para a segunda ferramenta, que é um guia, uma explicação de como fazer o diagnóstico, e, paralelamente, seis ferramentas que são documentos em Excel ou em Word, questionários, enquetes, tá, planilhas para preencher, que permitem fazer um diagnóstico em quatro etapas. Então, identificar as necessidades de dados de um país, depois identificar os dados existentes, ou seja, fazer um mapeamento de todas as fontes de dados do governo, de organizações internacionais, de outros atores, depois analisar a qualidade desses dados e, finalmente, entender se os dados que temos conjuntamente são suficientes para cobrir todas as necessidades ou se há falta de dados. Então, temos essas várias ferramentas, vou apresentar algumas para vocês terem uma ideia, mas todas estão disponíveis agora na internet. Um exemplo, por exemplo, da Jordânia, essas são todas as fontes de dados que temos.
Muitas fontes do Ministério da Educação, outras de organizações internacionais, da Unesco, da Unicef, do Banco Mundial, pesquisas de aprendizado, avaliações e muitas bases de dados. E o que vamos fazer com as ferramentas é, para cada uma dessas fontes de dados, então aqui temos cerca de 20, vamos observar quem está produzindo essas fontes de dados, quais são os tipos de dados que produzem, como colhem esses dados, como analisam esses dados, quais são os temas que são cobertos por cada um desses dados, e assim, com o mapeamento de todas essas fontes de dados na tabela, vamos entender se esses dados conjuntamente podem nos dar uma boa ideia do que acontece no sistema educacional ou não, ou se ainda precisamos de mais informação. Uma segunda ferramenta que temos são as ferramentas de qualidade. Então, esse é um exemplo do resultado, mas a ferramenta de qualidade é uma pesquisa onde respondemos sobre o funcionamento de uma fonte de dados, por exemplo, da MIE, ou uma pesquisa de aprendizado, como o PISA, e depois teremos uns gráficos que nos mostram quais são os pontos onde temos conformidade, compliance, boa qualidade de dados, e quais são aqueles onde precisamos avançar mais. Então, nos dá uma visão aos produtores de dados de como podemos avançar, quais são os pontos fortes e os pontos fracos de suas fontes de dados. Para terminar com a terceira ferramenta, esse é um modelo de institucionalização. Então, de um ponto teórico, como vemos um sistema de educação onde o contexto de emergência e os riscos estão presentes em todas as dimensões. Então, são presentes na maneira como produzimos os dados, desenvolvemos as capacidades dos agentes que vão analisar, se há uma boa distinção das funções de cada pessoa, se há uma boa coordenação entre o Ministério e atores externos, se as políticas são desenvolvidas levando em conta os dados. Então, temos esse modelo teórico que é apresentado na publicação e damos alguns exemplos de países onde a institucionalização dos dados foi bem feita. Então, temos exemplos concretos, empíricos, que vão complementar os exemplos teóricos desse modelo de institucionalização. Então, para sair das ferramentas e passar um pouco a como as utilizamos, vou dar 3 exemplos. Primeiro, o Equador. Como já falamos no início desta apresentação, no Equador fizemos um diagnóstico do sistema de dados em emergências e depois um plano de ação, que vai apresentar os principais riscos, os diferentes dados e sugerir formas como podemos melhorar algumas das fontes de dados para colher os dados faltantes e ter uma melhor compreensão de quais são os riscos no Equador e seu impacto no sistema educacional. Então, aqui temos esse plano de ação que explica passo a passo como vamos integrar melhor os contextos de emergência no sistema educacional do Equador. Um segundo exemplo que eu tenho é da Jordânia, onde desenvolvemos o mesmo diagnóstico, então usamos as mesmas ferramentas que já apresentei, fizemos um diagnóstico das necessidades de dados, os dados que faltavam, da qualidade dos dados e informamos a estratégia de gestão de crises do país. Então, eles tinham uma estratégia de como fazer a gestão de crise, especialmente na educação, e para fazer a gestão de crise, no início, como disse no início da apresentação, temos que compreender os dados dessa análise. Então, isso que nos permitiu, esse diagnóstico nos permitiu isso. E o terceiro e último exemplo é da UNRWA, a Agência das Nações Unidas, que cuida dos refugiados palestinos em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e Cisjordânia, e fizemos um diagnóstico de todos os sistemas AMIE, em todos esses 5 contextos, para ver o que faltava e o que podíamos melhorar para ter uma melhor compreensão dos riscos nesses 5 sistemas. E o resultado do diagnóstico foi muito útil, porque informou a estratégia da AMIA e da UNRWA para os 5 países de 2023 a 2027. Então, para terminar, temos essas 3 ferramentas que estão disponíveis e o que fazemos agora é fazer a difusão das ferramentas. Então, por isso estou aqui falando com vocês para que vocês tenham acesso às ferramentas
possam utilizá-las e fazer os diagnósticos, incorporá-las nos seus diagnósticos dos sistemas educacionais. O objetivo é que no ciclo de planejamento que eu estava apresentando, cada vez que formos fazer a análise do sistema educacional, levemos em conta os riscos e os impactos que esses riscos podem ter no sistema educacional. E para entender esse impacto, são necessários os dados. Então, eu apresento essas ferramentas que podem dar uma melhor visão de como utilizar esses dados, entendê-los melhor e como melhorar sua coleta, análise e uso para o desenvolvimento de políticas educacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Paula e Diogo, por nos dedicar esse tempo e a experiência e termos essa oportunidade de aprender com vocês. Agora eu tomo a palavra, sou Martim Escasso, consultor permanente do escritório da Unesco em Santiago, trabalhando na área de monitoramento e planejamento da educação, para começar a segunda parte desse encontro, que organizamos com um painel de especialistas que vão nos ajudar a pensar esses desafios e oportunidades do CIGED, da região, para atuar em contextos de emergência dentro desse quadro geral que Paula e Diogo nos apresentaram. Esse espaço vai ter o formato de uma mesa de diálogo, onde, através de perguntas organizadas em blocos, vamos convidar cada um dos nossos painelistas a nos dar a sua experiência e sua visão sobre a temática. Antes de começar, eu vou apresentar cada um deles para que vocês conheçam e saibam de que lugar cada um e com que experiência cada um está chegando. Juan Cruz Perúcia é mestre de economia pela Universidade SEMA Argentina, economista da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, tem longa trajetória em estatística educacional, foi funcionário do Instituto de Estatística da Unesco, em Montreal, entre 2005 e 2020, trabalhando em diferentes funções, entre eles assessor regional de estatística educacional para América Latina e Caribe. Hoje é pesquisador principal da área de educação do Centro de Implementação de Políticas Públicas e faz consultorias para a Unicef. Ernesto Yanes é economista da Universidade Católica Colombiana, com estudos e mestrado em políticas públicas e economia aplicada. Tem mais de 10 anos de experiência em termos relacionados à estatística educacional, na Unesco e em outros organismos. Atualmente trabalha como consultor no escritório da Unesco em Santiago, apoiando a implementação do Marco Regional de Monitoramento de Estudantes em Situação de Mobilidade e em outros projetos. Também é pesquisador da Fundação Aro e professor do curso de Economia na Universidade Católica Boliviana. E Galo Maurício Lopes é engenheiro estatístico, formado em Ciências da Educação e mestrado em Educação e Educação Científica para desenvolvimento de trabalhos de titulação na Universidade Americana. É diretor de análise do Formação Educacional no Ministério do Equador, da Educação no Equador, trabalhou no Instituto Nacional de Censo, na Acnur, e é professor e pesquisador em universidades e institutos técnicos e tecnológicos do Equador. Diante desse painel privilegiado de especialistas, eu somente vou fazer o papel de moderador e colocar as perguntas para que nossos colegas possam compartilhar suas reflexões. Nosso primeiro tema tem a ver com o papel do CIGED para responder às necessidades dos contextos de emergência. O CIGED, Sistemas de Informação para a Gestão e Educação, são a principal fonte de informação para caracterizar os sistemas educacionais da região. Por isso, são um recurso privilegiado na hora de planejar a educação, especialmente em contextos de emergência, que é o tema que nos traz aqui hoje. Embora a maioria dos países tenha um CIGED desenvolvido e consolidado, podemos identificar que há limitações e rigidezes para responder a esses requerimentos que um contexto de crise demanda. Por isso, o desafio de agir em contextos de educação em emergência se apresenta em como
criar pontes entre os sistemas de dados necessários para prevenção, reparação e resposta educacional e a informação do CIGED. Então, Juan Cruz, eu quero começar com você. Com base na sua experiência e no conhecimento do CIGED da região, qual você considera que são os desafios mais importantes para que o CIGED possam ser recursos de informação úteis para responder a esses contextos de emergência? Obrigado, Martim. Boa tarde a toda a comunidade, todos os participantes desse seminário. Quero agradecer pelo convite e ao escritório da Unesco Santiago por me convidar para essa mesa. Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, acho que temos que ter um contexto para falar de desafios. E o contexto, eu acho que é interessante destacar que está marcado por um grande fortalecimento do CIGED na região. Esse fortalecimento aparece a partir da digitalização dos registros escolares e da utilização do relatório de informação. Isso deu lugar a grandes avanços no CIGED, entre os que mais se destacam é a nominalização da matrícula, identificar o estudante com um número de identificação individual. Nesse contexto, o que acaba acontecendo é que são reduzidos drasticamente os custos de requerer grandes volumes de informação e surgem múltiplas demandas de informação. Então, temos demandas vinculadas à informação sobre a conectividade do setor escolar, tudo que tem a ver com as qualificações dos estudantes e as identificações desses estudantes com seus atributos biográficos básicos, caracterização de vulnerabilidades das populações para garantir a inclusão, ver a situação de saúde das pessoas em relação aos calendários de vacinação. Então, nesse acúmulo de informações, aparece esse novo grupo de dados da educação em emergência. Então, como os CIGED podem lidar com essas demandas concorrentes que concorrem por recursos? Eu acho que é um primeiro desafio que esses sistemas enfrentam e que esse é o peso do seu sucesso, em certo sentido, é como estabelecer processos de governabilidade no sentido de ter alguma institucionalidade ou mecanismos transparentes que permitam resolver essas demandas de necessidade de informação de forma eficiente, em relação ao custo de produção dos dados ou os benefícios que se obtém delas. Então, quando pensamos nessa perspectiva, esse é um desafio concreto que tenho vários conhecidos em ministérios e na gestão desses sistemas e sabem que os pedidos de informação que recebem diariamente, a pergunta é: que demandas devem ser respondidas pelo CIGED e que demandas não necessariamente? O CIGED não é o elemento ou o melhor sistema para responder. Então, aqui o que aparece, por um lado, é nem todos os dados que o sistema educacional precisa, inclusive os dados que falamos da educação em emergência, têm que ser coletados a partir desses sistemas que constituem o CIGED, independentemente da definição que cada país dê. Esse é um primeiro elemento, porque há outra forma de obter dados, por exemplo, através de relações com integração com outros sistemas de informação que já coletam esses dados que necessitamos. Então, aí aparece a questão da interoperabilidade, um tema que já falamos sobre aqui dentro desse ambiente. O segundo elemento é dizer que tipos de dados, pela natureza do sistema, podem responder mais efetivamente. E acho que aqui podemos separar os dados de educação e emergência em dois grandes grupos. Por um lado, temos todos os dados necessários para a prevenção e preparação para enfrentar uma situação de emergência. Então, por exemplo, como um sistema pode colher informações de, educacional, da situação escolar diante de um perigo natural como um terremoto? Que informação temos que ter para saber se os professores estão preparados para
lidar com essa situação, se existe uma caixa de primeiros socorros na escola. Então, essas são informações para as quais eu acho que o CIGED estão em condições de poder abordar com um certo sucesso dentro, é claro, de um plano de gestão de sistemas. Isso tem que ficar claro. Agora, aparece um segundo grupo de dados relacionados à educação em emergência, que é o grupo que a Paula estava dizendo no início, que o que antes era educação em emergência, que era resposta a crises ou eventos ou desastres naturais em particular. Então, aí o que vemos é que o CIGED, em geral, podem ter grandes dificuldades para oferecer esse tipo de dados. E ainda que hoje na região existam sistemas com a capacidade teórica de dar informação em tempo real, que é o que a gente necessitaria para poder administrar uma emergência, porque, por exemplo, com o impacto, né? Porque eu digo que o CIGED aqui tem mais dificuldade, por isso teríamos que pensar em mecanismos complementares. Porque, por um lado, muita informação não é suscetível de ser coletada o tempo todo. Se há uma avaliação de danos de um edifício, de equipamentos escolares, não é uma ferramenta muito adequada, eu diria, um CIGED, que um diretor ou uma pessoa da direção possa responder essa informação. E muitas vezes nessa emergência se gera um dano na infraestrutura, por exemplo, que afeta a parte elétrica, com o qual muitos sistemas que até teriam a capacidade de funcionar em tempo real não podem responder. Então, contar com esse sistema para proporcionar dados para uma resposta efetiva pode ser um problema. Então, acho que os desafios, de alguma forma, passam por isso e ser claros em relação às respostas que é para esse sistema e para outros sistemas. Obrigado, Juan Cruz. Muito interessante, muito claras as suas intervenções. Continuo com essas. Fiquei com essa pergunta: quais são as demandas que o CIGED deveria responder para passar ao nosso colega Ernesto, que está trabalhando nos países da região com as questões de mobilidade dos estudantes. Então, em função dessa experiência, dessa trajetória que você tem, Ernesto, a pergunta que eu queria fazer é, da sua perspectiva, que mudanças deveriam ser introduzidas no CIGED para melhorar a informação que produzem sobre as crianças em situação de migração forçada, refugiados em rota migratória e outras situações críticas associadas à mobilidade humana? Obrigado, Martim. Hum, Olá, cumprimento a todos os presentes e agradeço aos colegas do IPE pelo convite. Vou passar a responder a sua pergunta, mas vou dividir a resposta em dois blocos. O primeiro bloco, é o que eu acho importante, tem a ver com as necessidades ou esses desafios em termos dos estudantes em situação de mobilidade, e um segundo bloco que eu vou sair um pouco da temática para ter um olhar mais geral sobre os sistemas de informação educacional, que eu acho que também é necessário colocar. Em termos do primeiro bloco da resposta, eu acho que, como o Juan Cruz já disse, o CIGED avançaram muito nos últimos anos na região, melhorou muito a capacidade de contar com a informação, mas ainda é preciso aperfeiçoar certos processos do levantamento de dados, especialmente na questão dos estudantes em situação de mobilidade. Os países tendem a melhorar a forma de identificar essas pessoas. Por exemplo, muitos países somente tinham uma forma de identificar como se fosse estudante nacional ou estrangeiro. Mudaram seus instrumentos de levantamento e agora podemos saber a nacionalidade dos estudantes estrangeiros. É um grande passo, evidentemente, porque nos permite uma melhor aproximação a essa população. No entanto, quando falamos de estudantes em situação de mobilidade, é importante fazer uma tipificação muito mais fina. E isso implica que deveríamos avançar ainda
no levantamento de outro tipo de informação que nos permita distinguir entre esse grande grupo de pessoas que são os estudantes em situação de mobilidade. Isso significa, por exemplo, que o CIGED deveriam tratar de levantar dados que nos permitam saber se essa pessoa é uma pessoa que está pedindo asilo, um refugiado, se é um migrante pendular na fronteira, que vai e vem de um país para o outro, ou é uma pessoa que planejou a migração para esse país, que seu país é seu destino final e vai permanecer nesse país, ou se é uma pessoa que está de uma situação transitória. Cada uma dessas situações são totalmente diferentes. Não é a mesma coisa uma pessoa que planeja seu processo migratório com o tempo necessário, que uma pessoa que sai do seu país, muitas vezes até sem documentação e passa anos caminhando pela região até chegar a seu destino final. Então, esse é um primeiro elemento que ainda fica como uma dívida do CIGED. Avançamos, mas ainda está essa dívida. Além disso, eu acho que também é importante a questão da integração dos sistemas, como também Juan Cruz falou, como um dos desafios pendentes, também é um desafio pendente em termos da informação sobre estudantes em situação de mobilidade. Embora muitos países estão integrados em seus sistemas de identificação e podem cruzar dados com sistemas de informação educacional, com dados de identificação nacional dos seus países, ainda não são muitos os países que chegaram a uma articulação, por exemplo, com os sistemas de imigração. Poder cruzar os dados educacionais com os dados do sistema de imigração nesse tema em particular, que são os estudantes em situação de mobilidade, ou com os sistemas de proteção social, por exemplo. Esse é outro bloco de dados, outro bloco de sistemas que também tem informação sobre as pessoas em situação de mobilidade. Então, aí é que eu acho que é preciso ainda avançar. E por último, para não me estender, eu acho que o outro tema que é importante em relação aos dados sobre pessoas em situação de mobilidade é usar os dados, usar o CIGED. Os sistemas de informação, mesmo que precariamente, alguns mais avançados, têm dados sobre as pessoas em situação de mobilidade, mas não estamos usando. Então, a melhor maneira de avançar em alcançar mais e melhores dados em situação de mobilidade, pessoas em situação de mobilidade, é usar os dados que temos agora, porque isso vai gerar uma demanda de maior qualidade, que vai gerar uma demanda de maior uso de dados. Então, acho que esse é o outro desafio que os sistemas têm, que é exigir aos tomadores de decisão que utilizem esses dados, porque os dados estão aí para serem usados, não somente para ficar armazenados na nuvem do Ministério. Esse é esse primeiro bloco. E no segundo caso, eu acho que os sistemas de informação educacional ainda têm um grande desafio. E esse desafio é internalizar a necessidade de ter um olhar sensível a crises. Na região, nós falamos muito de planejamento sensível à crise. O IPE é das instituições que mais impulsiona isso. Muitos países têm especialistas em planejamento sensível à crise, mas um elemento fundamental do planejamento são os dados. E são os sistemas que nos dão. E se os sistemas que nos dão esses dados não internalizam a necessidade de ser sensíveis a crises, estamos avançando muito pouco, por mais que tenhamos todas as contribuições dos especialistas. Nesse sentido, compartilho a posição que a Paula havia colocado, que é urgente que os sistemas de informação da região adotem essa missão de sensibilidade a crises e comecem a agir não no momento em que a crise acontece, e comecem a agir nos momentos que a Paula mencionou, antes, durante e depois. Antes, para poder prever, medir os riscos que virão, para poder planejar de melhor forma as respostas, se é que o evento acontece. E dou o exemplo da migração em casos de seca, por exemplo. Todos os países têm informação de que os processos de seca são cíclicos e estão piorando, que esses processos implicam migração dentro do território e que essa migração vem ocupada de maiores demandas educacionais nos territórios de destino. Então, os ministérios da educação
podem começar a trabalhar antes que isso aconteça, identificar as zonas para onde as pessoas costumam migrar quando enfrentam seca em alguma outra zona e trabalhar para responder esse momento quando ele vier. Depois teríamos o caso durante a crise, que já mencionamos, então não vou me estender. E o mais importante é depois da crise. Como a Paula disse, o que importa agora não é somente o acesso, não é pensar quantas pessoas danificadas estão dentro da escola. O que importa agora é todas essas pessoas têm atenção adequada, têm qualidade educacional, seus problemas psicológicos estão sendo atendidos após essa crise? Então, para isso também precisamos de informação, precisamos trabalhar e o CIGED deveriam avançar nesse sentido. Termino por aqui, Martinha. Obrigada. Obrigado, Ernesto. Antes de continuar, queria recordar que vocês podem colocar suas perguntas, suas dúvidas no chat. No final, vamos ter alguns minutos de troca com os painelistas. Outra intervenção, Ernesto, em relação a que informação são necessárias nessa política, como está ao olhar sobre esses dados, nos dão a deixa para incorporar Galo nesse intercâmbio. No seu país, foi realizado recentemente, com apoio do IP Unesco, um diagnóstico e um plano de ação sobre o ecossistema de dados de educação em emergência, com foco particular na resposta a situações de crise ocasionadas por desastres naturais. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: nessa experiência que foi feita no país, quais foram os principais desafios que o CIGED apresentaram e que foram identificados nesse diagnóstico? Boa tarde, querido Martim. Boa tarde a todos os painelistas, Juan Cruz e Ernesto, e todos os que estão nos acompanhando. Realmente, antes de poder responder essa pergunta, é muito importante manifestar que o Ministério de Educação do Equador, além da sua missão de garantir o acesso à qualidade da educação, tanto nos níveis inicial, básica, fundamental e ensino médio, de todos os habitantes que estão dentro do país, também oferece informação oportuna, veraz e confiável. Então, obrigado ao convite que nos fizeram e assim podemos participar com essa questão do ecossistema, tratando da educação em emergência e e com isso pudemos identificar que dentro desse ministério tínhamos inúmeros sistemas, inclusive arquivos que eram totalmente vazios e então, isso desde 1993, o Ministério de Educação vem compilando informações de diferentes educacionais, professores e estudantes de forma totalmente agregada. E, a partir de 2009, começamos a levantar informação nominalizada. Como o Ernesto já mencionou, a questão é que começamos a coletar informação de professores e estudantes com nome, sobrenome e número de documento. No entanto, o Ministério da Educação, ao formar parte das instituições públicas do Estado, utilizava como fonte principal uma fonte externa a seu uso, que são as pesquisas de domicílio que o Instituto Nacional de Estatística e Censo realiza. Mas chegou um ponto de ruptura em que foi o que quando começou o isolamento social por causa da Covid. O primeiro caso aqui foi em fevereiro de 2020, e a partir de março já tivemos o confinamento. E aí, em relação à sua pergunta, nós nos perguntamos o que aprendemos depois da pandemia em relação à produção de dados. E esse levantamento do ecossistema que a Unesco realizou com sua equipe permitiu nos fortalecer e também identificar essa questão do vazio da informação, como já mencionaram.
de que forma podemos preencher a informação faltante. É claro que não é obrigatório que é obrigatório durante não é obrigatório que haja um número de documento do estudante no sistema, porque não é obrigatório isso. Então, conhecer a condição de deficiência do estudante, por exemplo, também. Então, poder ter dados mais completos é a questão da interoperabilidade. A partir dali, os resultados desde fevereiro de 2022, que é quando nos deram esse diagnóstico do ecossistema de dados, o Ministério da Educação começou esse fortalecimento de poder realizar interoperabilidades, também conhecido como excepcionalidades, com outras instituições do Estado, de modo que pudemos ter acesso já com o Ministério de Saúde Pública, por exemplo, como eles também têm dados nominais, pudemos cruzar essas informações e completar se os estudantes têm deficiência, por exemplo. Mesma coisa com o registro civil, onde com o nome e sobrenome e lugar de nascimento, podemos recuperar certos números de documento que não estavam no sistema. Em todo caso, tudo isso que eu estou dizendo, o Ministério da Educação vem aplicando um modelo de produção estatística liderado que, em termos gerais, vai cumprindo diferentes fases, que corresponde ao planejamento. Planejar para ter um bom registro, depois o desenho da parte conceitual, a construção, que já vem a parte tecnológica, os processos de coleta, ou seja, em campo ou por, por outras formas, o processamento dos dados, para que os dados compilados possam ter esse processo de validação, imputação e completude, e também a análise da informação, onde se pode gerar novas variáveis a partir das variáveis originais, e também a difusão. Como vocês mencionaram, para que produzir informação se essa informação não vai ser utilizada? Então, começamos um processo de difusão que, vale dizer, o Ministério da Educação do Equador já tem sua ferramenta digital, conhecida como dados abertos, onde apresenta essa informação desde 1993 até hoje. E, finalmente, mas não menos importante, esse processo que corresponde à avaliação, e onde o que fizemos a coavaliação e a autoavaliação. A coavaliação vai lado a lado com a avaliação da educação em emergência e com esse plano de ação que foi colocado e que tão gentilmente Diogo comentou, permitiu que nosso registro administrativo aqui interno no Ministério se fortaleça. E também estamos em um processo de evitar duplicidade de esforços. Ou seja, como eu disse no início, que temos um ecossistema, isso significa que a área 1 coletava informação de professores, mas a área 2 também. Portanto, o responsável de coletar essa informação, em momentos diferentes, passava a informação para diferentes sistemas. Agora estamos nesse processo de unificação para poder ter um único sistema que envolva a coleta de dados nominais, tanto de professores como de estudantes e instituições educacionais. E é esse plano de ação e esses marcos a serem cumpridos se devem como resultado a esse ecossistema de dados. Por fim, há menos de uma semana, o Instituto Nacional de Estatística e Censo, onde o Ministério da Educação é parte do sistema, apresentou um novo modelo de produção estatística para 2024. Isso significa que certas fases foram fortalecidas com seus processos para dar, em termos gerais, e entram, inclusive, na atualização de fatores de expansão dentro do processo, sempre que sejam pesquisas. Assim, também para evitar a duplicidade da educação, da informação, se é uma instituição que está realizando uma questão de interoperabilidade, podemos simplesmente
copiar, gerar uma imagem e utilizar os dados para evitar uma questão administrativa e burocrática. Estamos encaminhados nesse sentido para fortalecimento dos nossos CIGED, para que possam ser, evidentemente, esses dados insumos para as tomadas de decisão e a geração de políticas públicas. Muito obrigado, Galo, pelo relato da experiência do Equador. Isso nos leva a pensar nessas pontes que sempre é preciso construir, nessas orientações, esses pontos de referência que os especialistas produzem em relação a essas temáticas e as condições efetivas de implementação que caracterizam cada país. E como nessa relação, nessas tensões, é preciso construir pontes para poder facilitar a implementação de todas essas recomendações. Então, nesse segundo bloco, gostaríamos de refletir um pouco, olhando para aquelas experiências ou casos de implementação ou oportunidades que nos ajudam a pensar nessas possibilidades de avançar nessa agenda a partir dos sistemas educacionais da região. Para isso, vou começar com você, Ernesto, perguntando: em função desse seu trajeto com a questão da mobilidade, você sabe ou pode compartilhar algum caso de país que implementaram soluções de informação que favoreceram essas mudanças sobre as quais você refletiu? Obrigado, Martim. Sim, como todos sabemos, a crise migratória na América Latina e no Caribe passou de ser uma crise para ser uma crise prolongada. Isso fez com que muitos ministérios da educação implementassem ações e medidas para promover o direito à educação das populações em situação de mobilidade. Isso também chegou ao CIGED. Então, em muitos casos, o CIGED fizeram modificações em seus sistemas, como as que eu já mencionei anteriormente, a questão de, em vez de simplesmente saber se era nacional ou estrangeiro, poder saber o país de nascimento ou de nacionalidade da pessoa. Equador fez muitas mudanças nesse sentido, mas eu deixo o Galo comentar, porque ele sabe mais do que eu. E vou me dedicar a contar algumas outras experiências na região sobre avanços em termos de melhores dados sobre a população em situação de mobilidade. Vou começar os processos de integração entre sistemas de informação. Temos o caso da Colômbia, que talvez tenha sido pioneira na integração de sistemas educacionais com o sistema de imigração. E essa é uma experiência muito rica, porque mostra que não somente é o setor educacional que se nutre da informação de outros sistemas, mas, ao mesmo tempo, o setor de educação pode nutrir de informação outros sistemas, que foi o que aconteceu inicialmente no caso da Colômbia, onde a migração poderia verificar pessoas que eles não tinham registradas, porque entraram de forma informal à Colômbia, mas que estavam nos sistemas educacionais. Então, esse é um tema importante na região, sobre a integração dos sistemas. Atualmente, existem outros países, como o Panamá, por exemplo, que está trabalhando muito em um projeto interinstitucional de integração de sistemas de informação a partir de um número de identificação único e individual. Isso é importante porque, de modo geral, as pessoas que têm esse sistema único são as que não têm documentos legais. Ou seja, vai nos ajudar a trabalhar, a ter informação sobre todos os migrantes que estão em situação informal no país. Vai integrar os sistemas de saúde, sistemas de educação, sistemas de migração, de proteção social, a partir desse número único. Então, acho que esse também é um grande avanço, principalmente porque está pensado para fazer o acompanhamento dessas pessoas migrantes que não têm documentação e vão ter acesso a esse número de identificação único e individual. Outro tipo de experiências que podemos ver na região
tem a ver com o que eu já tinha falado antes: como poder tipificar de melhor forma o migrante, como poder tipificar de melhor forma essa pessoa que está em situação de mobilidade na região. E aí eu gostaria de destacar a experiência da Costa Rica, e com sua plataforma Saber, que é o CIGED da Costa Rica, que eu me atrevo a dizer que é o único sistema na região que nos permite uma identificação das pessoas em situação de mobilidade realmente ampla. Esse sistema não somente me permite saber se a pessoa é migrante ou nacional, mas também me permite conhecer dados se é um trabalhador transfronteiriço, se é uma pessoa que está trabalhando de forma temporária no país e é estrangeira, se é uma pessoa que veio estudar na Costa Rica, ou se é simplesmente um migrante temporário ou permanente. Isso também nos permite, ele também nos permite identificar se a pessoa solicitou asilo ou se é se é refugiada. Todos esses dados são fundamentais para tipificar as pessoas em situação de mobilidade. Então, acho que essa é uma experiência muito rica e mostra que é possível avançar em uma melhor tipificação das pessoas em situação de mobilidade nos sistemas de informação educacional. Para concluir, eu vou mencionar uma última experiência que me parece bem interessante, que não tem a ver com modificações para levantar de melhor forma os dados, e sim com o uso desses dados. E essa experiência, esse sistema de alerta e resposta precoce que está sendo desenvolvida, que é um sistema que toma por base toda a informação, em Honduras, que toma a informação do CIGED e tem como fim, como qualquer situação de sistema de alerta precoce, prevenir o abandono das pessoas que estão matriculadas na escola. Por que eu digo que é importante no ponto de vista das pessoas em mobilidade? Porque uma das variáveis que está dentro desse sistema me permite identificar se a pessoa é nativa ou estrangeira, mas também me permite saber se é um migrante regular, irregular, retornado, se é uma pessoa que se deslocou internamente por motivos de crise climática ou por violência, ou simplesmente me permite identificar se é uma pessoa que está em risco de imigração, ou seja, de abandonar Honduras, abandonar os estudos para ir para outro país. Então, esse é um excelente exemplo para mim de como os dados que o CIGED tem podem ser utilizados para melhorar a qualidade, o trânsito e o acesso e a permanência, sobretudo, das pessoas em situação de mobilidade. Eu acho que eu já passei do tempo, então paro por aqui, Martinha. Obrigado. Muito obrigado, Ernesto. Um pequeno parênteses para quem tiver interesse em se aprofundar nessa experiência que o Ernesto estava falando de Honduras. No webinar passado, dia 21 de maio, tivemos a possibilidade de ter a pessoa responsável por esse sistema em Honduras. E vocês podem acessar a gravação dentro da comunidade para conhecer mais em detalhes essa experiência. Muito obrigado, Ernesto, por essas experiências. Começam a aparecer essas menções à questão da integração da informação educacional, saúde, migração. Inclusive, no chat, os colegas estão participando e falam da contribuição dos serviços de emergência em termos da informação. E essa questão da interoperabilidade nos traz a uma temática complexa que já foi mencionada pelo Juan Cruz em relação à governabilidade de toda essa informação produzida por diferentes entidades estatais e não estatais. Então, tomando essa temática, Galo, gostaria de te perguntar, em relação ao que vocês fizeram no Equador, a partir dessa experiência de abordar essa problemática, quais você acha que são os mecanismos de cooperação adequados, necessários para avançar em fortalecer essa interoperabilidade e melhorar a qualidade e a disponibilidade da informação? Muito bem. Um desses mecanismos parte-se de ter o controle e um inventário estatístico
do que uma instituição tem. Nesse caso, o Ministério da Educação fez esse inventário de identificar todos os seus sistemas. Depois, a partir de que tivemos resultados internos e externos pela Unesco e pelo ecossistema de dados, identificamos boas práticas dos nossos pares. Nesse caso, como você mencionou, em relação ao evento de Honduras, identificamos o nosso par do Ministério da Educação em Mendoza sobre o sistema de alerta precoce. Ouvimos, tivemos uma conversa para entender quando tinham começado e finalizado, para poder identificar o risco de abandono. Depois, além de identificar essas boas práticas, não somente em relação a estrangeiros, mas também em relação a alunos locais, dentro do Equador existe a Secretaria Técnica Equador Cresce em Nutrição, e foi fortalecendo um sistema que identifica a população até 1.000 dias de nascidos para poder reduzir a desnutrição crônica infantil. E é uma boa prática com a qual também nos fortalecer. E outro também para poder identificar é a questão do que eu disse há pouco, que a aplicação de um modelo, de alguma boa prática, de um modelo no modelo de produção estatística. Então, quando começamos a identificar as boas práticas, tanto no nível nacional como internacional, literalmente, em termos teóricos, já ficamos com algo um pouco menos complexo para poder aplicar. Depois vem a questão da vontade, tanto técnica, como também, no nosso caso, pertencendo à parte pública, da questão da vontade técnica e da vontade política. Então, se temos nossos tomadores de decisão que querem fazer isso com evidências, e ótimo é o que estão fazendo, isso permite que essas fraquezas ou ameaças dos próprios CIGED possam ser fortalecidos e vistos como uma oportunidade de fortalecer decisões e gerações de políticas e assim poder responder à realidade de um país como o Equador. Finalmente, há uma parte que também tem a ver com isso. Nos perguntaram se recentemente se o Ministério da Educação só tem a ver com estudantes e professores e por que trabalham com estatísticas. Então pensamos, temos que criar um processo de culturização ou aprendizado e gestão de dados para a tomada de decisões. E como vocês já disseram, produzir estatísticas e gerar e publicar não é tudo. Temos também que utilizar esses dados para tomar as melhores decisões e que, obviamente, sejam em benefício daqueles que conformam o Sistema Nacional de Educação, que eu nunca me canso de dizer, que são as crianças e adolescentes, que evidentemente requerem um espaço e um lugar totalmente seguro para as diversas situações, naturais ou não, que possam se apresentar, e evitar que a ameaça materialize um risco de qualquer grau. Isso em relação ao que eu já tinha dito. Obrigado. Muito obrigado, Galo, por essa reflexão. E para encerrar, porque já estamos com pouco tempo, embora eu acho que a qualidade dos painelistas permite conversar ainda muito mais, quero fazer a última pergunta a Juan Cruz, fazendo um balanço e apelando à sua experiência, à sua trajetória, seu conhecimento sobre o CIGED na região, que possa nos convidar a refletir sobre quais são, no contexto atual dos sistemas de informação na região, com as mudanças que houve, essa modernização de alguma forma forçada que atravessaram para responder a contexto de crise relacionado à pandemia. Qual você acha que são as oportunidades que agora estão presentes na região para que esses CIGED possam avançar para essas transformações sobre as quais estamos refletindo? Sim, Martim, muito interessante isso, porque eu acho que todos os que estão escutando devem tomar essa questão e pensar como avançar, que difícil.
Mas esse tema que nós estamos estudando nos últimos anos, também em outros contextos, em outros países, quero dizer algumas coisas a respeito dessas boas condições que a região oferece, porque isso também que devemos dizer que, embora seja um enfoque totalmente novo, ou tentar incorporar esse enfoque de resiliência para crises e os dados necessários, os países hoje e as regiões estão buscando a melhor forma de fazer isso sem ter como guia experiências de grande sucesso, porque o que vimos quando comparamos a América Latina com outras regiões em desenvolvimento, como a Ásia e a África, é que aqui na região algumas condições interessantes que aumentam a probabilidade de sucesso de usar esse enfoque no CIGED para ter dados que realmente cumpram atendam às necessidades. Em relação ao processo de produção estatística no setor governamental, é um elemento bem distintivo da América Latina como região em desenvolvimento, porque em outras regiões vemos uma grande pulverização de atores que participam em instituições internacionais, ONGs, que produzem dados disseminados, e os setores têm muito baixa produção de informação. Isso na América Latina, em geral, não acontece. Há bons escritórios de estatística dentro dos ministérios, produzem-se dados sobre muitos temas. Então, é uma questão de prestar atenção ao que se está produzindo. O Galo disse isso, todas as bases de dados e que ele encontrou. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, dentro da região, há ministérios que mostram capacidade de gestão de emergências. A questão da gestão da emergência e do planejamento para emergências é uma temática que já tem vários anos no desenvolvimento dos países, mas o foco na educação é fundamental. Como toda essa problemática, os eventos perigosos afetam o sistema educacional. Então, aí existem ministérios do Chile, Equador, Peru, que têm nos próprios ministérios suas áreas de gestão de risco. Isso facilita muito a questão de pensar nos dados, porque já de forma bem definida dentro dessas áreas, e eu gosto de perguntar o para quê, o propósito da informação, porque já tem análise de risco realizada, dados sobre como os diferentes perigos afetaram no passado o funcionamento do sistema educacional. Então, acho que isso também é um ponto forte, importante na região. E um terceiro elemento é dizer que na região, apesar dos desafios que falamos sobre interoperabilidade, interconexão, também há muitas experiências de sucesso que, pouco a pouco, estão nos fazendo perder o medo à busca de respostas em dados que vêm por fora desse sistema. Por exemplo, vou me atrever a falar do Equador com o Galo aqui, mas o que nós vimos é uma questão crucial. Por exemplo, a situação de uma escola onde pode haver estudantes afetados com algum problema físico, a distância entre a escola e os hospitais ou o centro de saúde. Isso, em geral, a escola está geolocalizada no CIGED do Equador, os centros de saúde também estão dentro do sistema do Ministério. Então, aqui é questão de juntar dados, cruzar informação para gerar uma variável que seria a distância entre escola e hospital para poder atender uma emergência. E eu acho que nesse sentido, a pandemia, que naquele momento abriu novos modos de coleta de dados complementares ao CIGED, que depois puderam se conectar, um tema que também foi tema. Perdi o áudio. Acho que ficou congelado. Bom, vamos então encerrar este espaço, infelizmente, com esse corte, com essa queda do Juan Cruz, para poder dar espaço a algumas perguntas. Fernanda, passo a palavra para que você possa compartilhar as perguntas do público.
Muito obrigada, Martim. Vou ser muito breve, porque temos que encerrar a tempo e estamos já passados do tempo. Mas vamos pedir aos painelistas que respondam, em 1 minuto, responder as perguntas que vamos fazer. Há uma pergunta para o Ernesto. Daniel Ramírez, do México, pergunta: sabe de algum registro onde o CIGED, entre países vizinhos, tenha algum vínculo de dados fundamentais para fazer uma análise de mobilidade de crianças e adolescentes? E uma segunda pergunta, que é para o Galo, Rosa Moreno Sutaltas, do Canadá, pergunta se há alguma legislação referente à proteção de dados infantis e de menores que tenham impacto nos sistemas de informação. Pedimos 1 minuto de resposta. Sinto muito. Começo eu? Ótimo. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Atualmente não existe um registro de países que estejam compartilhando dados sobre pessoas em situação de mobilidade. Mas o que estamos fazendo, e estamos trabalhando no escritório da Unesco, junto com o Juan Cruz, que infelizmente não está aqui, é começar a discutir quais seriam as condições para que os países pudessem compartilhar certo tipo de informação sobre as pessoas em situação de mobilidade. E dessa forma poder começar a construir um sistema que nos permitisse traçar, rastrear a trajetória educacional dessa pessoa pelos diferentes países da região por onde ela passa. Vou colocar no chat um link, mas convido você a visitar esse link, que é a apresentação que o Juan Cruz fez sobre o trabalho que estamos fazendo na Unesco Santiago. É só isso. Obrigada. Galo, 1 minuto. Sim, realmente, no Equador nós temos a lei de estatística, cujo artigo 21 menciona que toda informação coletada para pesquisas é totalmente confidencial. E temos também a Lei de Proteção de Dados Pessoais, onde a Constituição da República menciona o direito à proteção de dados de caráter pessoal. No entanto, através da Constituição da República, surgiu o Departamento Nacional de Registros Públicos, outra instituição pública, onde já geraram a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que, de certa forma, busca cuidar das pessoas titulares dos dados, quando coletamos essa informação, para que possam decidir, cada pessoa possa decidir a quem entregar sua informação e para confiar nessas pessoas. O Equador tem essas duas leis totalmente vigentes e nos ajudam a completar essa informação. Muito obrigada, Galo, também por nos ajudar com os tempos. Agradecemos muito e chegamos ao final do nosso seminário. Muito obrigada, Martim, Paula, Diogo, Juan, Ernesto, Galo e a vocês, participantes, por terem compartilhado e dedicado seu tempo, que é valioso, mas achamos muito valioso também ter esse espaço de intercâmbio e trazer esse tema à comunidade de especialistas de dados. Tivemos uma assistência de mais de 200 participantes de 25 países, estamos muito contentes e quero, nesse final, comentar algumas questões. Esse evento fica gravado, vai ficar à disposição nas próximas horas dentro da comunidade, junto com as apresentações e um fórum de debate onde podemos continuar essa conversa. Convidamos vocês a participar ali. Quem não é parte da comunidade, convidamos a se candidatar, clicando no link que vai estar no chat agora em breve. E temos aqui muitos funcionários e funcionárias e ex-estudantes dos nossos programas de formação, que convidamos também a entrar na nossa rede de especialistas, que temos há 5 anos e reúne profissionais de ministérios de educação para continuar em temas de conversa e de interesse para a educação na região. Também quero pedir, se vocês puderem ter 1 minutinho para responder uma breve enquete, que é muito importante para melhorar as nossas propostas e todos os nossos
nossas formações e apresentações, e no final vocês vão receber o certificado de participação no seminário. Se não puderem fazer isso, ela vai ficar no site do evento para vocês poderem fazer depois. E antes de sair, pedimos se podemos tirar uma foto todos. Vocês vão ver um clique para tirar a foto no momento que vocês quiserem. É só clicar no OK na hora que vocês quiserem. Então, em breve, vamos pedir que vocês façam isso. Muito obrigada a todos e todas. Damos por encerrado este evento. Muito obrigada pela participação.